Bom dia. Bom dia. Peraí que eu tô tentando aqui abrir nosso livro. Todo mundo que tá quieto ou, sei lá, outra vez? Tá todo mundo quieto. Ah, tá. Tá todo mundo Caraca. ainda chegando. Podia ter ficado sem responder. Ah, Credo, Antônio, foi muito malvado, cara. vamos abrir nosso livro lá na página 48 de filosofia, nossa aula de filosofia hoje. Bom, gente, o título do nosso capítulo coloca aqui, né, diálogo, né? A ponte entre mim e o outro, né? E aí ou seja, quando fala ponte, a ponte tem o objetivo de interligar dois pontos. E aí é quando a gente fala isso de maneira física. E quando a gente fala a ponte entre mim e outro, nós estamos usando uma metáfora aqui, né? E essa questão do diálogo é essa questão da gente interagir, da gente compreender, da gente escutar o outro, né? Da gente estar na presença do outro, compartilhar coisas com as outras pessoas, né? E como sempre, toda a introdução do nosso capítulo, ele vem com alguns questionamentos, né? Para nos permitir e nos dar um rumo na introdução do nosso capítulo. E aí ele nos faz algumas perguntas como o diálogo liga os seres humanos, se é que isso realmente acontece, né? As novas tecnologias favorecem o diálogo? Como seria a humanidade sem o diálogo? São alguns questionamentos para a gente tentar responder ao longo do capítulo, tá bom, gente? E aí, na introdução do capítulo, vem um significado do diálogo, né? Diálogo. Fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos. Colóquio, conversa, contato e discussão entre duas partes em busca de um acordo, né? Então, esse, de certa forma, é o significado da palavra, né? Deixa eu buscar aqui. Tem gente tentando entrar. E aí, o questionamento que a gente fala é o seguinte: vocês acham realmente que é importante diálogo? Vocês valorizam? Vocês acham que é importante falar, conversar, se posicionar com o outro, né? Sim. Em termos geral? Sim, né? Agora, importante, eu também acho que é muito importante a gente dialogar. Eu sinto falta se eu não falo com as pessoas, né? Agora, a ter consciência de que é importante, eu acho que todo mundo tem, né? Agora, será que realmente nós estamos dando importância ao diálogo da maneira que realmente ele tem?
esse diálogo baseado no respeito, esse diálogo baseado no compartilhar experiências e aprendizado com outras pessoas, né? O que tem acontecido, né? O grande questionamento. Muitas vezes nós temos pouca disposição para escutar o outro. Porque dialogar é falar, mas também é escutar, vocês concordam? E muitas vezes, escutar aquilo que a gente não gosta não é bom. Escutar aquilo que a gente não concorda não é bom. Não é isso? Então, por isso que a gente fala assim, que o diálogo, nós temos que tomar cuidado, porque o diálogo não é só falar aquilo que eu penso. Não só eu me posicionar e eu falar, é também escutar o outro, né? Então, dialogar envolve fala e escuta, tá? Então, essa dinâmica envolve outras pessoas e envolve respeito, né? Sem respeito, muito difícil teríamos diálogo, né? Então, a falta de diálogo é um problema. Por que, gente, que a falta de diálogo é um problema? O que pode ter como consequência a falta de um diálogo? Sei lá, tio, a briga. Assim. Ah, muito bom, né? Então, olha só, as grandes guerras, os grandes massacres, né? As grandes dificuldades, elas vêm por falta de diálogo. Então, uma guerra acontece por quê? Faltou diálogo, faltou, então, de certa forma, essa troca, faltou o respeito, não é? E essa imagem que nós estamos vendo aqui na introdução do nosso capítulo, quando vocês olham para ela, transmite a ideia de quê para vocês? Olhando assim, transmite alguma ideia para vocês? Nada? Vocês olham e não sentem nada? Não transmite nada para vocês? É que eu não entendo isso, né? Hã? Meio estranho essa imagem. Estranho, né? Então, olha só, vamos lá então. Essa imagem é um quadro de um pintor muito famoso, tá? O nome dele é Pablo Picasso, não sei se vocês já ouviram falar nele. Essa obra se chama Guernica. Guernica é uma cidade no norte da Espanha que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. E essa obra representa este bombardeio. Facilitou agora o entendimento da obra? Sim, tio. Ou seja, em 1937, essa cidade foi bombardeada por aviões alemães, né? E existia um povo ali que estava lutando entre si a partir de interesses ditatoriais, né? E faltou diálogo, né? E como faltou diálogo, a saída para a falta de diálogo foi a guerra. Desculpa. Só um segundo. Só um segundo aqui, gente.
Pronto. Então, gente, toda vez que falta diálogo, nós vamos ter um problema. Porque normalmente a falta de diálogo leva a um conflito. Nem sempre vai levar a uma guerra, como a Segunda Guerra Mundial, né? Mas é um problema muito sério, né? Faltar conflito, faltar diálogo. E aí o nosso livro nos traz a problematização, né? Ele fala assim, a problematização. Alguém quer ler o primeiro parágrafo? Vamos fazer assim? Ninguém? Ô tio, eu digo. Lê, Antônio, então, vai. Quem, eu? Pode ler. Então, neste dia a briga foi grande. Ninguém se entendia. E a confusão só... Tudo porque a escola iria realizar o já tradicional desfile e naquela turma ninguém se decidia pelo melhor tema. Jonas queria que o enredo da sua classe fosse a história medieval. Maria queria falar sobre a história do Brasil. Essas duas posições dividiram a turma. À margem da discussão, um pequeno grupo não queria dar palpite, pois achava cansado daquela confusão. Vai, Vitória. Vitória. Tio, lá a briga continuava intensa, né? Começa. Isso. Aí deixa eu sentar aqui. A briga continuava intensa. Quem ganharia a disputa, Jonas ou Maria? Ninguém cedia nem escutava os argumentos do outro. Nas aulas, os professores destinavam algum tempo para que os alunos debatessem sobre o tema. Mas na turma de Jonas e Maria só se perdia tempo com brigas e confusões. Eles não conseguiam dialogar, mas então como poderiam chegar a uma alternativa comum? Certamente, se eles refletissem, saberiam que se usassem o do diálogo, não perderiam tempo brigando. Mas Jonas e Maria não se importavam com os outros. Fechados, cada um na sua posição, tinham muito a dizer, mas pouca disposição para escutar. Assim, sem dialogar, não chegavam a solucionar a solução do problema da turma e muito menos conseguiam se aproximar um do outro. Alguém para continuar? Eu vou falar aqui então, já que ninguém... Vai, Zaira, continua pra gente. Tá, Franklin, peraí. Aqui o professor... O professor, pensando em apaziguar os ânimos, decidiu sua aula de filosofia do diálogo Sócrates. O professor contou aos alunos a história desse filósofo e sua contribuição para a filosofia ao propor a arte do diálogo como método. Sócrates fazia perguntas até seu interlocutor alcançar a consciência de que não sabia nada, assim abandonando a certeza e preconceitos. Cria-se a possibilidade de se chegar ao conhecimento. Tá bom ou tem que ler até o final? Até o final, vai. Parece lógico, pois só aprendemos o que não sabemos. Mais adiante, o professor complementou contando que, em um segundo momento, Tá certo, no momento, o diálogo... o diálogo socrático se voltava ao próprio pensamento, pois para responder à questão que surgem da realidade ou argumentar ideias, é necessário fazer o uso do raciocínio. Então, Sócrates, que é um filósofo muito conhecido, né, ele tem uma das frases mais conhecidas, né,
que ele fala que eu só sei que nada sei. Ele fala assim, eu só sei que nada sei. O que é o só sei que nada sei? O só sei que nada sei é você não falar que você não sabe nada, mas sim estar disposto a ouvir, a aprender coisas novas sempre. No diálogo, entender que você não é só a voz ativa, mas você também tem que ter o seu momento da voz passiva, de escutar, de perceber, de ouvir o outro. É muito importante isso, né? A obra socrática, a socratiana, ela vai permear, ela vai passear aí o tempo inteiro falando exatamente sobre a importância do escutar, do ouvir, do refletir, né? Sobre as coisas do nosso interior, sobre as coisas do nosso entorno, juntar os conhecimentos e as ideias, tá bom? Eu vou terminar aqui lendo aqui. Aí fala assim, ó. Apesar de toda a reflexão, a aula de filosofia não foi suficiente para resolver o impasse da turma. Eles estavam tão preocupados em decidir o tema que não perceberam a relação entre a história contada pelo professor e o problema que eles estavam vivendo. Os dias passavam e o desfile finalmente chegou. A briga foi tão grande que a turma não desfilou, causando uma tristeza geral. Nem votação conseguiu resolver o problema. Com a dupla derrota, Jonas e Maria compreenderam que deveriam ter escutado um ao outro e buscado um acordo. Diante da situação, entenderam, enfim, que dialogar e chegar a um acordo é sempre o melhor caminho para resolver as diferenças e assim solucionar conflitos. Que bom que eles pelo menos chegaram a essa ideia, né? Alguém já passou por algo parecido? De ter uma ideia e, e defendê-la até a morte? Alguém lembra de alguma história ou Ô, tia, algo? nessa quarentena, eu tava na chamada com os meus amigos, aí a gente tava falando sobre uns negócios lá, só que eu não vou falar sobre o que que é. Aí a gente tava brigando tanto que a gente saiu da chamada, a gente deve ter ficado brigado, assim, que a gente se desculpou, né? Uhum. E entrou e fez igual eles aí, como eles Escutou um ao outro. entenderam que dialogar e chegar a um acordo é sempre o melhor caminho. Isso é muito bom. Alguém lembra de algo que não seja pessoal, mas de alguma história que, que de algum momento assim que faltou diálogo ou de alguma coisa que acontece hoje em dia que falta diálogo? Qualquer coisa que lembre uma situação dessa. Um filme, um acontecimento histórico, algo que tenha acontecido na família. Mas, gente, a falta de diálogo ela tem sido um problema diário, né? Ou seja, todos os dias a gente consegue observar em algum lugar essa ideia da questão da falta do diálogo, né? Então, em relação à introdução do nosso capítulo, o nosso livro vem nos questionando algumas coisas, né? Fala assim, olha, em que resulta a falta do diálogo? Quais são as consequências dele, né? Como o diálogo pode mediar conflitos na tomada de decisões coletivas? Ou seja, o diálogo, a conversa, pode ajudar a um grupo decidir alguma coisa? Como, né? O que é necessário para estabelecer o diálogo? E o que impossibilita o estabelecimento desse diálogo? Você costuma dialogar com seus pais, irmãos, amigos e professores? Comentem. Vamos tentar responder isso aí. Enquanto isso, eu vou pegar aqui. Tio, Oi.
É para responder essas perguntas? Sim.
Eu vou ver a questão do vídeo ainda. Eu acho que nós vamos fazer uma outra atividade. Mas eu vou falar para vocês. Não se preocupem, não. Eu tenho que conversar com a coordenação para ver quando é a data que eles querem que a gente faça isso. O tio sabe que a gente não tá ouvindo nada, né? Compartilhar com áudio. Vou começar de novo. Falha na comunicação, né? Isso foi lindo, mas agora vamos comer. Vai, cuidado! O quê? Alex! Entra aí! Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Então, porque ele fala, ela tem uma arma, vamos fugir enquanto dá tempo. O quê? Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Passa adiante! Ele disse que é o seu karma! Quebre o dique com o jumento! Ele fala, ele disse que é seu karma, quebre o dique com o jumento. Ai, Jesus, a dificuldade. O Alex tá querendo quebrar o dique! Tudo bem, mas vai acabar em funeral! O quê? Virar para a esquerda! Sim, senhor, capitão! Volta aqui! Esse é meu jantar! Kowalski, força máxima! Música! Adoro essa música! Nunca sai de moda! Esse refrão gruda igual chiclete! Meia volta! Desce devagar! Segurem-se! Chegou a hora de destruir o dia! Manda parar! Puxa! Vão matar a gente! Tem que ter um outro jeito! Passa adiante! Ele falou para não puxar! Bate a gente! Não tem jeito! É chocante! Está certo disso? Rapazes, não existe sacrifício maior do que o sacrifício ali. Não! Ajuda! Velocidade 5! Manda ver! Gatinhos malvados! A falha de comunicação pode trazer consequências terríveis, né? E aí o vídeo fala exatamente sobre isso, né? Mas era só para dar um mais aqui. E aí nós temos agora aqui um videozinho da Nerdologia, que escutar o próximo diálogo com certeza permeia-se sobre a questão da empatia, né? E vamos assistir esse vídeo aqui que é muito legal. Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia Ensina. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e eu espero que você também se sinta feliz por aqui. No 12º episódio da série de habilidades comportamentais, vamos falar sobre essa habilidade fantástica que é a empatia. Antes de tudo, esse Nerdologia Ensina aqui é um oferecimento da Estácio. A Estácio é uma das maiores instituições de ensino do Brasil e já transformou milhares de alunos em profissionais qualificados. Se você quer começar uma graduação, com a sua nota do Enem você tem condições especiais. Quanto maior a nota, maior é o desconto. Isso é parceria. E aí, formou?
O Boquito sempre foi um gorila tranquilo do zoológico de Roterdã até o dia que ele pulou seu fosso e foi brigar com uma visitante regular que vivia olhando para ele. Ela achava que tinha uma conexão especial com o Boquito e ele sempre retribuiu seu olhar. Agora, o que ele achava para ter atacado ela dessa forma? Que ela queria briga. Gorilas e outros primatas não levam numa boa olhares encarando. Para eles, isso é o desafio direto, tanto que para resolver o problema de visitantes poderem olhar para os gorilas sem provocação, alguns zoológicos começaram a distribuir óculos que dão a impressão de que a gente está olhando em outra direção. O que faltou para a moça que encarava o Boquito foi um pouco de empatia, da capacidade de se colocar no lugar dele e entender quais as emoções que os olhares despertam. Uma habilidade que pode fazer a diferença para reconhecer o que se passa com outros animais, claro, mas que também é muito útil para todo tipo de profissional, não só para veterinários. A empatia depende de podermos sentir e compartilhar as emoções a partir da posição de uma outra pessoa e pode ser separada em 3 partes. A empatia emocional, que é a capacidade de sentir em si mesmo o que o outro sente, como aquela cena especialmente emocionante no filme, quando a gente se coloca no lugar daquela personagem sofrendo, ou aquela aflição que você sente quando vê alguém passando por uma experiência dolorosa. A empatia motivacional, quando a gente se identifica com alguém que está passando e tem aquele impulso de intervir se a gente vê alguém precisando de ajuda, como advogados sentem e passam quando trabalham com clientes que estão passando por injustiça ou por situações complicadas. E a empatia cognitiva, que é a capacidade de entender conscientemente a perspectiva do outro, de pensar como alguém está pensando, que ajuda até quem trabalha com vendas, com mercado ou outras situações em que a gente tem que saber o que os outros estão pensando e como vão reagir. E como tem tantas partes, a empatia pode gerar várias emoções em nós, além de disposições diferentes. Pessoas mais empáticas tendem a ser mais altruístas, ou seja, tendem a ajudar os outros, mesmo quando tem um custo pessoal envolvido. Tanto que pacientes se sentem melhores e mais bem atendidos quando são tratados por profissionais de saúde mais empáticos. Mas não são só bons sentimentos que podem aparecer. Se colocar no lugar de alguém, despertar empatia emocional ou empatia cognitiva, pode fazer você sentir mais a injustiça ou a dor de alguém, o que pode ser bastante desgastante para quem trabalha defendendo pessoas ou quem trabalha salvando vidas. A mesma empatia que motiva esses profissionais pode atrapalhar quando o pior acontece. Por isso, a empatia também pode trazer sentimentos negativos, como a raiva empática, que é o ódio que a gente sente quando vemos uma injustiça acontecer ou uma pessoa ferir outra, por exemplo. O que toda novela ou filme dramático espera despertar quando colocam a protagonista, o protagonista ou algum personagem mais atraente passando por uma injustiça. E se formos nós que causamos essa injustiça, perceber como fizemos alguém se sentir mal também pode despertar um sentimento de culpa. E essa nossa empatia faz todo sentido neurológico, porque nós temos uma região chamada de região espelho do cérebro que usa essa empatia para muita coisa. Essa região se ativa quando a gente assiste algo acontecendo com uma outra pessoa, de forma que a atividade em algumas regiões do nosso cérebro pode ficar muito parecida com a atividade que ia acontecer se a gente estivesse passando pela experiência que a gente está assistindo. Por exemplo, quando uma criança vê adultos fazendo alguma coisa que ela quer tentar imitar em seguida, ela está usando a região espelho para aprender e precipitar o que vai fazer. Quando alguém pula contra a TV assistindo a um jogo, é a região espelho que está despertando movimentos. E além das habilidades e dos movimentos físicos, a região espelho também pode entender e reproduzir as sensações de outras pessoas. Sensações boas e sensações ruins, que são mais fortes conforme a gente se sente mais próximo de quem está vendo. Empatia é o que conecta a gente com outras pessoas e nos torna mais humanos. É uma ligação tão forte que em 2016 pesquisadores mostraram que essa dor empática que a gente sente pelos outros pode ser tratada com analgésicos. Eles recrutaram voluntários em um experimento onde eles interagiam em grupo para se conectarem uns com os outros. E depois algumas pessoas dessas tinham que ouvir um som bem alto com fone de ouvido, enquanto outros assistiam isso. Depois os pesquisadores perguntavam para quem assistiu as pessoas sofrendo com o som alto, o quanto achavam que essas pessoas tinham sofrido para ouvir o som. E quanto maior a empatia que os participantes criaram uns pelos outros na interação em grupo, maior a dor que quem só assistia imaginava as vítimas passando. Até aí tudo bem, a empatia ajudou quem viu a se colocar no lugar de quem sofreu. Só que em seguida, alguns dos voluntários foram sorteados para tomar paracetamol antes do mesmo experimento. Quem tomou paracetamol e ouviu o som sentiu menos incômodo com o som alto, o que é de se esperar de um analgésico. Só que quem tomou paracetamol e só assistiu as pessoas sofrendo
também sentiu menos empatia por quem passou por isso. Sim, entre as pessoas que só assistiram aos outros voluntários se contorcendo com o fone de ouvido, quem tinha tomado analgésico percebeu menos dor nas vítimas e se preocupou menos com elas. E no ambiente de trabalho, mesmo sem barulho no fone, a empatia pode ser muito útil. Pessoas mais empáticas tendem a se sair melhor em trabalhos em grupo e são melhores líderes, o que são vantagens em praticamente qualquer profissão. E em algumas profissões específicas, mesmo o desempenho individual é bastante melhorado pela empatia, como é o caso dos professores, dos profissionais de saúde física ou mental e de assistência social. Só que isso tem um limite. No caso dos profissionais que têm contato direto com o sofrimento de outras pessoas, essa empatia pode ter um custo bem alto, como a gente já viu. Compartilhar o sofrimento dos outros diariamente durante o trabalho causa um desgaste emocional que pode levar a problemas sérios, como a síndrome de burnout. De maneira voluntária ou não, esses profissionais tendem a parar de pensar nas pessoas com quem interagem durante o trabalho como humanas para barrar essa empatia. É a chamada desumanização defensiva, que poupa o profissional, mas prejudica a relação com quem esse profissional trabalha. Mas mesmo sendo um traço de personalidade que a gente já explicou, se você não é uma pessoa muito empática, temos formas de treinar essa habilidade. Trabalhar com ficção pode ajudar, por exemplo. Ler livros de ficção nos permite nos colocar no lugar dos personagens e viver situações bem diferentes das que vivemos na vida real, acompanhando a emoção de um outro ponto de vista. Ou seja, não são só os livros técnicos que podem ajudar você a se preparar para o mercado de trabalho. Além da leitura e um jogo de RPG de vez em quando, interpretar também é uma forma excelente de treinar empatia, seja no teatro, interpretando diferentes personagens, ou em programas nas empresas ou faculdades que simulam situações que podem acontecer no ambiente de trabalho, como vendar funcionários para fazê-los sentir como um cliente cego se sentiria na empresa. E outro esforço que ajuda e traz muitos benefícios é exercitar empatia no dia a dia do trabalho ou dos estudos. Pensar ativamente em como as nossas decisões vão afetar os colegas de trabalho é um hábito bem importante. E dar espaço para os outros falarem e usar a escuta ativa não só ajuda a criar um ambiente de trabalho e em grupo melhor, como também cria um ambiente mais empático. Gente, foi isso, tá? Terminem a atividade em casa e amanhã a gente tem a nossa aula de história, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Você vai corrigir a prova? Tchau, tio Franklin. Na Tchau, aula de história tio. a gente fala Franklin. sobre essa questão, tá bom? Franklin. Tchau, tchau. Tchau, tio Franklin. Aula normal, com a bastão.